Aqui é o arquivo da cena, e o que a gente descobriu hoje vai te deixar sem palavras. A caçada está chegando ao fim. Pai e filho, acusados de participar do desaparecimento dos 4 homens em Icaraíma, estão cada vez mais encurralados. A Polícia Federal intensificou as buscas e as investigações apontam que a rede de proteção que mantinha os 2 foragidos começa a ruir. E o mais assustador é o que veio à tona nos últimos dias, o envolvimento de policiais militares no caso. Tudo começou como uma simples pescaria. 4 amigos, trabalhadores, saíram de casa e nunca mais voltaram. As famílias esperavam respostas, mas o silêncio das autoridades só aumentava o desespero. Até que as primeiras pistas surgiram. Rastros de pneus, mensagens apagadas, testemunhas com medo de falar. E agora, com as investigações avançando, o cerco se fecha em torno de um pai e de um filho que teriam sido vistos pela última vez com os rapazes desaparecidos. Fontes internas revelaram que a Polícia Civil encontrou inconsistências nos depoimentos e movimentações suspeitas nos dias seguintes ao desaparecimento. E quando a Polícia Federal entrou no caso, um novo rumo foi traçado. O que parecia ser um crime isolado pode ter sido uma execução planejada. E o mais grave, há indícios de que agentes públicos teriam ajudado a acobertar as provas. O local onde os 4 homens foram vistos pela última vez é uma área isolada, de difícil acesso. As equipes de busca localizaram vestígios de sangue e objetos queimados, o que levantou a hipótese de que os corpos teriam sido ocultados. O clima em Icaraíma é de medo. Moradores evitam falar e quem sabe demais está sendo silenciado. Nos bastidores, o que se comenta é que o pai e o filho estariam recebendo ajuda para fugir. O que antes era apenas rumor ganhou força quando imagens de câmeras de segurança mostraram um veículo semelhante ao deles cruzando a fronteira. E agora, segundo fontes da investigação, a prisão pode ser questão de dias. A Polícia Federal confirmou que há mandados em aberto e que o cerco está montado nas regiões de fronteira. Helicópteros, drones e equipes táticas estão prontos para agir a qualquer momento. Mas a pergunta que ecoa entre os moradores é: por que demorou tanto? Por que um caso tão grave ficou tanto tempo sem resposta? O Brasil inteiro assiste a esse drama com indignação. 4 famílias ainda esperam um enterro digno. 4 mães ainda acordam de madrugada na esperança de um telefonema. E o país quer justiça. Quer saber quem matou, quem mandou matar e quem acobertou. É impossível não sentir revolta ao ver o quanto a impunidade ainda dita as regras em certas regiões. Como é possível que pessoas comuns desapareçam e o caso só ande quando a pressão pública explode nas redes? Mas agora o jogo virou. O silêncio acabou, o cerco se fechou e, como eu sempre digo, ninguém foge para sempre. A verdade pode demorar, mas ela chega. E quando chegar, o Brasil vai saber tudo, o que foi feito, quem participou e o que estava sendo escondido por trás dessa cortina de silêncio. Deixe seu comentário. O que você acha desse caso? Foi crime premeditado? Houve envolvimento de policiais militares? Eu quero saber a sua opinião. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. E se inscreva no canal, porque a investigação continua. E essa história ainda não terminou. As horas passam e a pressão aumenta. Fontes ligadas à Polícia Federal confirmam que novas testemunhas começaram a colaborar com as investigações. Pessoas que antes tinham medo, agora decidiram falar. E o que elas revelaram muda completamente o rumo desse caso. Segundo esses depoimentos, pai e filho não apenas estavam na cena do crime, mas também foram vistos em um local usado para queimar objetos logo após o desaparecimento dos 4 rapazes. Há relatos de que carros foram lavados às pressas e roupas queimadas. E o mais intrigante, um policial militar teria ajudado a apagar os rastros. O delegado responsável pelo caso afirmou que o inquérito entrou numa fase decisiva. Mandados de busca estão sendo cumpridos em várias cidades do Paraná, e as investigações apontam que os suspeitos podem estar sendo protegidos por uma rede de apoio formada por conhecidos da região. Isso explicaria como eles conseguiram se manter foragidos por tanto tempo. Mas a casa está caindo. A cada nova operação, um novo elo é descoberto. Telefones apreendidos, trocas de mensagens interceptadas e áudios enviados por aplicativos já estão nas mãos da perícia. O material aponta que o crime pode ter sido cometido por motivo de vingança, uma disputa que começou por uma simples discussão e terminou em tragédia. Enquanto isso, as famílias seguem em silêncio. A dor é visível no rosto de cada uma delas. O que era esperança se transformou em revolta. Elas não querem mais promessas, querem respostas, querem justiça e querem que os responsáveis sejam punidos. Todos eles, inclusive os que usaram farda para cobertar o que aconteceu. Os investigadores acreditam que a prisão dos suspeitos é questão de tempo. A Polícia Federal já rastreou movimentações bancárias e deslocamentos suspeitos, cruzando informações com dados de fronteira. O pai teria usado um documento falso, tentando despistar os agentes. Já o filho, segundo informações obtidas com exclusividade, estaria escondido numa região de mata, próxima a um rio que corta o interior do estado.
E é lá que as equipes concentram as buscas neste momento. O clima é tenso. Helicópteros sobrevoam a área, cães farejadores foram acionados e as viaturas estão posicionadas em pontos estratégicos. O cerco está montado. A qualquer instante, a prisão pode acontecer, mas o que ninguém esperava era o que a perícia encontrou nos últimos objetos recolhidos no local. Fragmentos de um tecido idêntico ao usado por um dos rapazes desaparecidos e marcas de sangue humano. O exame de DNA deve confirmar o que todos temem, que o desaparecimento, na verdade, foi uma execução. O Brasil está acompanhando esse caso com olhos atentos. Nas redes sociais, a indignação cresce. Comentários pedindo justiça, vídeos viralizando e uma pergunta que não quer calar. Por que demorou tanto? Por que um caso tão grave ficou tanto tempo sem resposta? E é essa resposta que a sociedade cobra, porque não é apenas sobre 4 vidas perdidas. É sobre um sistema que insiste em calar quando deveria proteger. Nos próximos dias, o desfecho pode vir à tona. E quando vier, vai expor não apenas os criminosos, mas todo o mecanismo que tentou esconder a verdade. Fique atento, porque nós vamos acompanhar cada passo dessa investigação até o fim. E você? O que acha disso? Foi crime de vingança ou queima de arquivo? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade e se inscreva no canal, porque a história real do caso Icaraíma ainda está sendo escrita. A verdade começa a emergir das sombras. Após o depoimento da esposa de Paulo Ricardo, a investigação tomou um rumo inesperado. O que era apenas uma linha de apuração se transformou num possível ponto de virada no caso. Segundo fontes próximas à Polícia Federal, ela revelou detalhes que só alguém muito próximo dos fugitivos poderia saber. Ela confirmou que pai e filho discutiram violentamente dias antes de desaparecerem. A mulher contou que Paulo Ricardo estava decidido a se entregar, mas o pai o ameaçou. Disse que se ele falasse, não seria apenas ele que pagar, mas toda a família. Foi nesse momento que ela fugiu, grávida e com medo. A partir desse relato, os investigadores conseguiram cruzar informações e descobriram algo ainda mais alarmante. O pai, Antônio Buscariolo, teria se aliado a um grupo ligado ao contrabando de armas e cigarros na região de fronteira. Essa rede, segundo os relatórios da Polícia Federal, é conhecida por facilitar a fuga de criminosos e ocultar pessoas foragidas. Com isso, a hipótese de que pai e filho estão escondidos no território paraguaio ganhou força. Drones foram enviados para monitorar as margens do Rio Paraná e equipes especializadas trabalham em conjunto com as autoridades locais. A operação é silenciosa, mas intensa. Enquanto isso, a cidade de Caraíma vive sob um clima pesado. As pessoas têm medo de falar. Muitos moradores afirmam que há algo maior por trás dessa história. Algo que envolve poder, dinheiro e influência. Há quem diga que o silêncio não é por respeito, mas sim por temor. E, de fato, os detalhes do laudo final reforçam o que parecia impossível de ignorar. Os corpos das vítimas apresentavam sinais de tortura organizada. Cortes precisos, fraturas intencionais e indícios de que foram mantidos em cativeiro antes da execução. Isso significa que o crime não foi um impulso, foi planejado, frio, calculado. Mas a pergunta mais inquietante continua sem resposta. Quem mais estava envolvido? Porque a cada nova prova surgem nomes que até então estavam fora do radar. Pessoas com cargos importantes, empresários locais e até servidores públicos aparecem nas conversas interceptadas. A verdade é que o caso Icaraíma não é mais apenas sobre 4 homens mortos. É sobre uma rede criminosa que atua nas sombras, protegendo seus próprios interesses, eliminando quem tenta cobrar o que é devido. E é por isso que a polícia trata o caso como prioridade máxima. Fontes afirmam que a prisão de pai e filho é questão de dias. A Polícia Federal já rastreou movimentações bancárias e deslocamentos suspeitos, cruzando informações com dados de fronteira. O pai teria usado um documento falso, tentando despistar os agentes. Já o filho, segundo informações obtidas com exclusividade, estaria escondido numa região de mata, próxima a um rio que corta o interior do estado. E é lá que as equipes concentram as buscas neste momento. O clima é tenso. Helicópteros sobrevoam a área, cães farejadores foram acionados e as viaturas estão posicionadas em pontos estratégicos. O cerco está montado. A qualquer instante, a prisão pode acontecer. Mas o que ninguém esperava era o que a perícia encontrou nos últimos objetos recolhidos no local. Fragmentos de um tecido idêntico ao usado por um dos rapazes desaparecidos e marcas de sangue humano. O exame de DNA deve confirmar o que todos temem. Que o desaparecimento, na verdade, foi uma execução. O Brasil está acompanhando esse caso com olhos atentos. Nas redes sociais, a indignação cresce, comentários pedindo justiça, vídeos viralizando e uma pergunta que não quer calar. Por que demorou tanto? E é essa resposta que a sociedade cobra, porque não é apenas sobre 4 vidas perdidas, é sobre um sistema que insiste em calar quando deveria proteger. Nos próximos dias, o desfecho pode vir à tona.
E quando vier, vai expor não apenas os criminosos, mas todo o mecanismo que tentou esconder a verdade. Fique atento, porque nós vamos acompanhar cada passo dessa investigação até o fim. E você? O que acha disso? Foi crime de vingança ou queima de arquivo? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade e se inscreva no canal, porque a história real do caso Icaraíma ainda está sendo escrita.